Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, agora nessa aula nós vamos dar continuidade às atividades que nós estávamos falando sobre o conteúdo de subtração. As atividades de hoje são as atividades 40 e 41, que fala sobre situações problema envolvendo a subtração. Lembrando, situações, problemas, a gente tem que ter muita atenção ao ler os enunciados e procurar as palavras-chave. Mas antes disso, eu vou relembrar com vocês rapidinho o contexto das nossas duas atividades anteriores, tá bom? Então eu coloquei aqui no quadro duas subtrações, dois exemplos só para a gente retomar o que a gente já aprendeu. No primeiro caso aqui dessa subtração, de 375 menos 234, ela é muito simples, porque a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de troca, não vai usar nenhum tipo de recurso. Então, por exemplo, eu tenho 5 unidades e preciso retirar 4. Muito fácil, né? Ou eu posso pensar da seguinte maneira: eu preciso retirar 4 unidades de 5, certo? Então, se eu tenho 5 e retiro 4, fica uma unidade. Agora, na ordem das dezenas, eu tenho 7 e preciso retirar 3. Então, sobram 4. E na ordem das centenas, eu tenho 3 centenas e retiro 2, fica uma centena, totalizando 141. Viu? Muito simples, a gente não precisou fazer nenhum tipo de troca. Nesse segundo exemplo aqui, também é muito simples, só que aqui a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque a gente vai precisar fazer essas trocas. Mas que troca, professora? Presta atenção. Primeiro, a gente vai começar aqui pela ordem das unidades. Ó, você só tem 6 unidades, mas olha a quantidade que você precisa retirar. Você precisa retirar 9. Será que vai dar? Imagina, você tem aí 6 grãozinhos de feijão, tem 6. Seu irmão pede 9 para você. Uai, mas eu só tenho 6, não tem como eu retirar 9. Então aí é nesse momento agora que eu preciso fazer essa troca. Eu vou fazer essa troca com a ordem mais próxima, que é das dezenas. No caso aqui, eu tenho 7 dezenas. Eu vou retirar uma dezena, então aqui agora vão ficar 6 dezenas. Essa uma dezena que eu retirei, eu vou trocar por 10 unidades. A gente já viu no material dourado que uma barrinha, que é uma dezena, eu posso trocá-la por 10 cubinhos, que são 10 unidades. Aí essas 10 unidades mais as 6 que já tinham, então fica 16. Agora eu tenho condições de retirar 9 de 16, restando 7. Venho para a ordem das dezenas agora. A mesma coisa vai ocorrer aqui. Eu tenho 6 dezenas, mas olha a quantidade que eu preciso retirar. 9. Não vai dar nesse momento. Então, eu vou fazer uma troca agora com a ordem das centenas. Eram 8 centenas, eu vou retirar uma centena, vou retirar uma centena, vão ficar 7 centenas. E essa uma centena que eu retirei, eu troco por 10 dezenas. Ou seja, pensa no material dourado. Uma centena é uma placa, perdão. Essa placa eu posso trocá-la por 10 barrinhas, que são 10 dezenas. Essas 10 dezenas, juntando com essas 6 dezenas que a gente já tinha, então ficam 16 dezenas. E 16 menos 9, 7 dezenas aqui. E na ordem das centenas, 7 centenas menos 5 centenas, 2 centenas, totalizando o número 277. Bom, esse foi um breve resuminho das atividades que a gente já trabalhou, ok? Sobre subtração. Dando continuidade, como eu falei a vocês, hoje a gente vai falar sobre a propriedade fundamental da subtração. Mas o que é isso, professora? Propriedade fundamental. Eu já explico para vocês, mas antes a gente vai começar falando sobre o Lucas. O Lucas, ele tinha 50 reais e saiu para fazer uma compra. Ele foi comprar um livro. Por esse livro, ele pagou 36 reais. Então, olha, prestem atenção aos fatos. Ele tinha 50 reais, gastou 36 na compra do livro e a moça devolveu de troco a ele 14 reais. Quando o Lucas estava saindo da loja, bateu uma grande dúvida. Será que o troco tá certo? Será que ela, ao ter me devolvido 14 reais, tá certo isso? Como que eu posso fazer para saber se isso de fato tá certo? É óbvio que a princípio a gente pode pensar no seguinte: era só o Lucas ter feito 50 menos 36. Concordo, dá pra gente pensar, então aí a gente pode resolver. Ó, não tem como o Lucas retirar 6 de 0, né?
Então, ele trocou, fica 4, fica 10. 10 menos 6, 4. E 4 menos 3, 1. De fato, o troco que a moça entregou estava certo, que a moça devolveu estava certo. Mas não foi essa a ideia que o Lucas teve. Ele teve uma brilhante ideia para saber se de fato a moça tinha devolvido a ele o valor corretamente. Olha o que o Lucas fez. Ele pensou o seguinte: se ele juntasse, somasse o troco que a moça entregou com o valor do livro, que foi de R$36, e se ele obtivesse 50, que era o valor que ele tinha inicialmente, bingo, estava certo, a moça tinha entregado, tinha devolvido o valor correto para ele. Então, o que o Lucas fez foi ter utilizado a operação inversa da subtração, que ele fez o procedimento contrário, ele utilizou, nesse caso, a adição. Quando ele somou o valor do troco com o valor do livro, que foi de R$36, ele fez, utilizando a adição, a operação inversa da subtração. E é isso que nós chamamos de propriedade fundamental, quando a gente faz a verificação do cálculo. Então, para um algoritmo de subtração, a gente faz, usando essa propriedade fundamental, uma operação inversa, que é a operação de adição. Vamos ver como fica. No caso, então, é o seguinte, o Lucas fez assim, R$14, que foi o valor do troco que lhe foi devolvido, mais os R$36, que era o valor do livro. Então, ele somou. Então, 4 mais 6, 10, reserva uma dezena, 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Olha, de fato, ele conseguiu verificar e conseguiu comprovar que o troco que a moça havia devolvido a ele estava correto. E aí, a gente agora vai relembrar a nomenclatura de cada um dos termos da subtração. Essa quantidade que nós temos aqui, que é o 50, que é a quantidade total, no caso de dinheiro que o Lucas tinha, é chamado de minuendo. Então, eu vou colocar aqui de vermelho para vocês a letra M de minuendo. A quantidade aqui, o 36, que foi o que ele gastou, ou seja, a quantidade que vai ser retirada, é chamada de subtraendo, como a gente já falou nas aulas anteriores. E o resultado aqui, no caso o troco, tem dois nomes, resto ou diferença. Então eu vou colocar aqui R ou D, resto ou diferença, beleza? Olha o que acontece nessa propriedade fundamental. O resto ou a diferença passou a ser aqui, ó, o primeiro termo da minha adição. O subtraindo passou a ser o segundo termo da adição. E o minuendo, que era o 50, passou a ser o total. Ou seja, a gente está fazendo tudo inverso, de baixo para cima. Então, olha a ordem. 50, 36, 14. Agora, quando eu vou verificar, 14, 36, 50. Que aí, de fato, a gente se baseia nessa questão da operação inversa. A operação inversa da subtração é a adição. Então, para resumir nessa propriedade fundamental, olha o que a gente tem. Vou colocar de vermelho novamente. O nosso 14 aqui, que é a nossa diferença, quando eu somo com o subtraindo, eu vou encontrar justamente quem? O minuendo. Então, a gente tem uma troca de ordens aqui. E aí, a gente pode escrever a propriedade fundamental. A propriedade fundamental diz que a diferença, que é o resultado da subtração, vai ser a diferença mais o nosso subtraindo será igual ao minuendo. Então, é esse conceito aqui que nós chamamos de propriedade fundamental, que nada mais é do que você fazer a verificação do seu cálculo. Muitas vezes, como eu já disse, você está em dúvida se você fez o cálculo de subtração corretamente. Basta que você faça a verificação, ok? Para ver se está tudo certo. Então, é isso sobre propriedade fundamental. Essa daqui é a nossa propriedade fundamental, que é a verificação utilizando a operação inversa da subtração, que é a adição. Agora,
vocês vão pegar o material de vocês, é claro que alguns já estão com o material em mãos, e vão fazer os exercícios de aplicação, ok? Leiam com bastante atenção cada um dos enunciados. E o exercício número 2 é basicamente isso aqui, ó, que eu acabei de explicar. Você vai fazer a subtração e ao lado você vai fazer a verificação, que é usando essa ideia da propriedade fundamental. Bom trabalho, pessoal. Até mais!